Na semana passada, no domingo passado, nós iniciamos uma série de disciplinas espirituais. Nós fomos ministradas através do nosso Deus, né, pela instrumentalidade do irmão Leandro. E ele falou sobre a disciplina da oração, a importância da disciplina da oração, né, a importância da oração na nossa vida, os efeitos, os benefícios que a oração traz para as nossas vidas. E nessa manhã, nós vamos falar sobre a disciplina, né, do estudo da Palavra de Deus. E nós vemos que é muito importante nos dias de hoje, né? Existe uma necessidade muito grande, né, de vivermos o estudo, né, e praticarmos a Palavra de Deus. Quantos crentes estão vivendo uma vida vazia e superficial porque falta na vida desses crentes, né, a profundidade, através do estudo da Palavra de Deus, do conhecimento da Palavra de Deus. E as nossas igrejas, elas estão precisando, elas estão necessitando de pessoas com essa profundidade, né, para que possam contribuir com o reino de Deus. E essas disciplinas, elas têm muita relevância para as nossas vidas, né? E elas sempre ocuparão um papel fundamental e determinante para que a gente possa viver uma vida de intimidade com Deus. Então, é necessário que a gente, durante essa série, a gente aprenda, né? A gente aprenda com essas disciplinas como que deve ser, né, a vida de um crente, para que o crente seja um crente maduro, para que ele possa cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E durante essa mensagem, meus irmãos, eu vou compartilhar bastante com vocês experiências de uma vida de uma pessoa que não é muito conhecida, não está na Bíblia, né, mas é uma pessoa que, assim como Deus mudou a história de tantos na Bíblia, também mudou a história dessa pessoa. E que Deus, de uma forma grandiosa, tem feito um trabalho e tem transformado a mente e o coração. E eu vou compartilhar com os irmãos, durante essa mensagem, sobre a minha experiência de vida. Os irmãos vão perceber que durante muitos momentos aqui eu vou compartilhar do que eu vivi, né, e como foi importante, como tem sido importante viver, né, uma vida de disciplina, uma vida de busca e de conhecimento da Palavra de Deus. Lá em Salmos 119, 105, vai dizendo: lâmpadas para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. O conhecimento da Palavra de Deus, ela é indispensável na vida do cristão, né? E nós não vamos esgotar apenas nessa mensagem tudo que ela representa na nossa vida. Mas a gente vai se deter em alguns pontos que a gente entende que é importante. E o primeiro ponto que a gente vai falar é que a Palavra de Deus é o alimento dos cristãos. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, 11, 14. Então, meus irmãos, todos nós sabemos que o primeiro alimento, né, que um recém-nascido ele precisa, assim que ele nasce, é do leite materno. E a gente sabe da necessidade do leite na vida do recém-nascido, na vida da criança, porque é através desse leite que a criança recebe os nutrientes, as proteínas e as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Mas à medida que a criança cresce, que ela vai crescendo, além do leite, ela precisa também receber alimentos sólidos, alimentos que vão trazer para ela aquilo que o leite não vai ser capaz mais de trazer. Vai trazer para ela benefícios para o seu corpo e vai trazer substâncias que somente o alimento sólido pode ter, né? Pode proporcionar. E a gente que é mãe, a gente sabe quanto é importante a introdução do alimento, né,
na vida da criança. A gente começa lá com a frutinha, depois a gente passa para os legumes e vai com a carne, com os vegetais, e a gente sabe da importância de todos esses nutrientes. É importante demais, durante uma fase na vida da criança, ela começar a se alimentar com os alimentos sólidos, e não apenas mais de leite. E é sobre isso que o escritor da Carta aos Hebreus ele viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual da vida do cristão, né? O autor ele está criticando os seus ouvintes. Por quê? Porque eles não tinham crescido, né? Eles ainda estavam vivendo uma vida cristã infantil, onde eles dependiam apenas de se alimentar de leite. E eles não suportavam o alimento sólido. Então, ele fazia uma crítica a esses ouvintes. Ou seja, o alimento sólido, ele é o ensino da palavra de Deus, ele é o conhecimento da palavra de Deus. E esse alimento ele é indispensável para as nossas vidas, né? Lá em casa, é interessante que a Giovana ela já tem 4 anos, né? E ela, por muitas vezes, eu coloco a comidinha dela na mesa, vamos almoçar, e ela rejeita o alimento. Não quero, mãe, não quero comer, não gosto de comer, não quero comer. Às vezes eu insisto, ela come um pouquinho, mas a maioria das vezes ela não se rejeita a comer, a se alimentar com a gente. E aí, durante o dia, a fome aperta e ela recorre ao quê? Ao leite. Mãe, você pode fazer o meu leite? E eu digo, Giovana, não é assim, minha filha, você precisa comer comida. O leite não vai mais trazer para você os nutrientes necessários que você precisa para crescer forte e saudável. E ela permanece na insistência do leite. Irmãos, como um paralelo da vida física com a espiritual, isso também acontece na vida de muitos cristãos, não é mesmo? A gente se nega a se alimentar de alimentos sólidos, que é a própria palavra, o próprio ensino e o conhecimento da palavra de Deus, para ficarmos ainda nos alimentando de leite. E assim como um ser vivo, saudável, nasce, cresce e se reproduz, a vida cristã também nasce, cresce e precisa gerar frutos. Nós fomos criados, meus irmãos, para gerarmos frutos, e muitos frutos, e frutos que durem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o entendimento, o conhecimento e entender a necessidade desse alimento espiritual, que só temos como tirar da palavra de Deus. A própria palavra é esse alimento que a gente precisa, né? Como a falta do alimento pode trazer a morte para o corpo físico, a falta também do conhecimento e do estudo e da prática da palavra de Deus também traz morte espiritual para a gente. Então, é muito importante que a gente entenda, né, a necessidade de ter e de viver, né, a palavra de Deus. Eu imagino que nenhum de nós aqui, a gente se esqueça, né, de se alimentar. Alguém se esquece de se alimentar? Esquece de comer? Não, né? E a gente tem prazer em fazer isso. Lá em casa, por exemplo, a gente ama comer. A gente come e come bem. E a gente ama fazer isso, a gente não se esquece de fazer. E assim também precisa ser na vida de cada um de nós. Nós não podemos nos esquecer de alimentar o nosso espírito, porque a gente, além do nosso corpo físico, a gente também precisa de um alimento espiritual. E esse alimento é que nos faz desenvolver, é o que faz a gente crescer. É esse alimento que amadurece a nossa vida espiritual, né? Eu vou contar para os irmãos aqui uma breve experiência da minha vida. Durante muito tempo, eu vivi uma vida espiritual fraca, rasa, fria, apática, onde eu não me importava com essas coisas, sabe? O meu tempo para Deus, a minha busca por conhecimento, ela se resumia apenas numa breve leitura da palavra de Deus, em poucos versículos, com quase nenhuma compreensão, muitas vezes antes de dormir, onde eu já estava cansada de um dia inteiro, com sono, e eu pegava a Bíblia e eu lia, fazia uma oração rápida, muitas vezes eu dormia durante a oração, e aquilo passava, mas eu comecei a perceber que aquilo não trazia proveito nenhum para a minha vida. Aquilo não acrescentava na minha vida espiritual. Aquilo não me trazia amadurecimento espiritual, crescimento espiritual. Então, eu comecei a perceber, e através das mensagens, né, que durante toda a minha vida cristã,
porque eu nasci num berço evangélico, eu comecei a me lembrar, e muitas vezes eu era impactada e confrontada com a palavra de Deus quando eu ouvia, até mesmo sobre esse texto, principalmente sobre esse texto de Hebreus, que fala, né, que nós precisamos ser crentes que entenda a necessidade e a importância do alimento sólido, né? E parar de se alimentar apenas de leite. E isso me incomodava e começou a me incomodar durante muito tempo. Só que eu fui postergando, procrastinando, e por muitas vezes deixava isso para lá. Depois eu vejo, depois eu faço, e o tempo foi passando. E chegou um tempo, meus irmãos, que eu escolhi mudar a minha vida, sabe? Porque um crente convertido, ele chega um momento que isso começa a gritar dentro de nós, e a gente começa a entender que existe algo muito maior para se viver do que simplesmente pegar a Bíblia em alguns momentos, ou quando estamos no momento de culto, ler e sem meditar e sem praticar. Existe algo muito maior para a gente. Então eu comecei a me incomodar com aquilo, e eu decidi, falei, a partir de hoje vai ser diferente. E eu comecei a separar tempo para Deus, através do tempo devocional, né? O tempo devocional, para quem não sabe, é um tempo em que a gente separa um momento do dia, né? Um momento em que a gente possa ficar sozinha, de preferência num cômodo afastado dos demais da família, para que a gente possa buscar a Deus, para que a gente possa orar, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. E eu comecei a fazer isso. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber o quanto Deus começou a trabalhar na minha vida, e como o quanto eu comecei a crescer depois que eu separei esse tempo, né, esse tempo devocional. Eu acredito que aqui na igreja, quem é pai, quem é mãe aqui, espere e deseje, né, ver um filho crescendo e se desenvolvendo, né, e alcançando algo maior para a sua vida, não é mesmo? Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. É o nosso desejo, né, como pai e como mãe. E esse também é o desejo de Deus para cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus. E nós fomos criados para viver algo muito maior do que a superficialidade. Nós fomos criados e nós fomos chamados, nós somos convidados diariamente a viver a profundidade, né? E a gente só pode viver essa profundidade, só pode viver essa maturidade espiritual se a gente entender a importância da gente buscar a Deus, da gente falar com Ele, da gente conhecer e praticar a sua palavra, né? E aí, meus irmãos, eu percebi que durante esse tempo, durante esse tempo que a gente começa a buscar a Deus e buscar conhecimento e crescimento, né, espiritual, Deus gera em nós mudanças. E mudanças que a gente, por muitas vezes, nem se viu capaz em viver, mas Deus gera mudanças em nós, né? E eu percebi também que a palavra de Deus, ela amadurece a nossa fé. Meu povo foi destituído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. A maturidade precisa ser um alvo de todo cristão. Nós não podemos viver uma vida superficial, uma vida infantil, espiritualmente falando, uma vida que a gente queira e dependa apenas do leite para se alimentar. Mas a gente precisa entender que existe um tempo que a gente precisa amadurecer na fé. A gente precisa romper com algumas coisas que nos travam e nos impedem de avançar. Porque Deus deseja que a gente avance, que a gente cresça espiritualmente, né? E quando a gente começa a buscar essa maturidade através da santificação, através do crescimento espiritual, a gente começa a criar raízes profundas. E são essas raízes profundas que a gente começa a ter, né, que suportarão os dias das provações. As provações chegam para todos nós, não é verdade? A gente vive dias difíceis, dias que a gente acha que a gente não vai suportar. Mas é justamente a profundidade das nossas raízes que determinarão se a gente vai permanecer de pé ou não. E essas raízes, elas só podem ser profundas quando a gente se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente se aprofunda na intimidade com Deus. Quando a gente busca viver esse relacionamento com Deus. Não é possível a gente viver um crescimento espiritual sem um relacionamento com o Pai. E quando as provações chegam, muitos crentes se sentem até fracos na fé,
né, se sentem distantes de Deus. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu estou passando um tempo tão difícil e parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus está distante de mim, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ouvir Deus. E eu não sei por que está acontecendo no momento que eu mais preciso de Deus, parece que eu não consigo senti-lo, parece que Ele não está aqui. E eu quero te dizer, meu irmão, se você sente isso, se você se encontra dessa forma, eu quero te dizer que a distância que você sente entre você e Deus é proporcional à distância que existe entre você, sua Bíblia e o lugar secreto. Não existe outra forma de se manter em chamas se não for se rendendo no secreto todos os dias. Essa é a diferença de um crente que se rende. O crente que se rende, o crente que se coloca diante de Deus todos os dias, que vai até o lugar secreto, que busca a intimidade com o Pai, que se aprofunda da palavra de Deus, que busca encontrar na palavra de Deus o alimento que precisa para superar todas as circunstâncias que a gente tem vivido e que a gente vive nos nossos dias. Esse crente, ele não vai desistir. Ele não vai ser derrotado, mas ele vai permanecer de pé. Mas o que determina isso é a distância, né, em que você está da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos sustenta. A palavra de Deus ela nos traz esperança. A palavra de Deus ela renova as nossas forças. A palavra de Deus ela nos transforma, ela traz restauração. Então é importante cada dia a gente buscar o conhecimento dessa palavra. Se você, meu irmão, até hoje ainda vive uma vida distante, afastado da palavra de Deus, se você não tem o costume de abrir a sua Bíblia, se você não tem o costume de buscar entender e praticar o que essa palavra ensina, certamente, quando os dias maus chegarem, você vai se sentir só, distante e fraco, porque você não vai ter um alimento sólido que te coloque de pé, que te faça permanecer de pé, porque o leite, ele não sustenta mais. Ele não vai sustentar mais. E a gente vai precisar de algo mais forte, que nos dê resistência. E essa resistência a gente encontra através da palavra de Deus. Mas muitos crentes, né, mesmo sabendo de tudo isso, eles não conseguem romper. E eles vão precisar, né, ser renovados, ter a mente renovada. E lá em Romanos 12:2 vai dizendo assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, para que a gente possa ter uma vida transformada. Nós fomos criados, meus irmãos, para sermos sal, para sermos luz. Nós devemos e precisamos fazer a diferença nesse mundo. Mas como fazer a diferença se a gente não sabe como fazer? Se a gente não busca na palavra de Deus como fazer, se a gente não sabe o que Deus quer que façamos, porque a gente não tem conhecimento dessa palavra. Como? Então a gente precisa se aprofundar, a gente precisa entender o que Deus quer para a gente, como Ele quer que a gente ande, como Ele quer que a gente haja. A gente precisa ter nossa mente renovada para que a gente possa viver uma vida de transformação. Muitas vezes eu não tive esse entendimento. Sabe? E quando eu decidi, porque isso vem através da decisão, você precisa decidir hoje. Se você vive uma vida apática espiritualmente, você precisa hoje decidir, escolher a viver uma vida diferente. E depois que a gente decide, depois que a gente escolhe viver uma vida diferente, Deus começa a renovar a nossa mente. E essa renovação ela vem diariamente através da palavra de Deus. É através dessa palavra aqui que eu encontrei sentido para a minha vida. Sabe aquela vida que você olha assim, você fala assim, nossa, eu tenho tudo, mas parece que nada faz sentido? Parece que está sempre faltando algo? Então, era assim como eu me via. Talvez você se veja assim nessa manhã. Talvez você tenha tudo, mas parece que você não tem nada, que está sempre te faltando algo. E eu vou te dizer nessa manhã, o que te falta é conhecimento da palavra de Deus. O que te falta é estar perto de Deus. O que te falta é intimidade com o Pai. O que te falta é crescimento espiritual. Quando a gente está próximo de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, a gente não sente falta de nada. Porque Ele preenche o nosso coração, Ele preenche a nossa vida. Então que a gente nessa manhã possa ser despertado e que a nossa mente possa ser transformada. A gente vai falar, né, sobre as marcas do crente maturo e também do crente maduro. E a primeira marca do crente imaturo é a falta da profundidade na palavra, que produz indisposição para aprender. Porque vocês se tornaram lentos para aprender, Hebreus 5:11. A expressão lentos para aprender, em outras traduções,
vai dizendo tardios em ouvir. Significa enfraquecimento, falta de energia, indisposição espiritual para receber, compreender e aplicar os ensinamentos da palavra de Deus. Infelizmente, muitos crentes hoje em dia têm vivido essa indisposição para aprender, né? Como é triste ver que dentro das nossas igrejas muitas pessoas estão preocupadas com tantas coisas, menos aprender a palavra de Deus. Menos conhecer a palavra de Deus, menos se aprofundar da palavra de Deus. E essa falta de profundidade, ela nos traz indisposição cada vez mais para aprender, né? Muitos crentes estão indispostos a ouvir os ensinamentos da palavra de Deus e preferem agir pelo que diz a maioria. Já viu aquele crente Maria vai com as outras? Que a maioria está dizendo e ele vai. Ou então aquele crente que vai fazendo tudo o que vem na cabeça, que é movido apenas pelo que ele pensa e pelo que ele acha. Meus irmãos, o crente não pode agir pelo que ele pensa ou pelo que ele acha. O crente deve agir de acordo com a palavra de Deus. O crente deve agir como a palavra de Deus nos ensina a agir. A gente não deve agir pelo que a gente acha, ou pelo que a gente pensa, ou pelo que os outros falam. A gente tem que agir conforme Deus deseja. E a gente só tem como saber o que Deus quer para as nossas vidas, conhecendo a palavra de Deus. Então, a gente tem que aprender com a palavra de Deus diariamente, né? Os crentes a quem o autor aos Hebreus escreve, eles tinham perdido o ânimo, eles tinham perdido a disposição, a vontade de aprender mais. E eles se tornaram duros de ouvir. E essa dureza de coração, isso não é natural. Isso não é natural. Isso é resultado da indiferença e da preguiça. Muitas vezes a gente fica resistente a ouvir o que a palavra de Deus nos ensina por indiferença. Muitas vezes a gente vem à igreja, às vezes a gente pega a palavra em casa para ler, mas a gente lê de forma indiferente, sem meditar nela, sem querer praticar, com indiferença. E isso também, muitas vezes, a gente vive uma vida com preguiça, sabe? Espiritualmente falando. Estou tão cansada, hoje eu trabalhei tanto, hoje eu tive que ir na rua, tive que fazer tanta coisa. E aí a preguiça nos desanima. Sabe, nos faz deixar para depois. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente faça e deixe a preguiça de lado. Eu por muito tempo, eu vivi essa indiferença, sabe? Eu vivi essa preguiça e esse desânimo, essa prostração. E como eu falei com os irmãos, isso me impediu de crescer espiritualmente. Mas a disciplina espiritual, né, a disciplina em si, ela requer renúncia e sacrifício. Ter disciplina em fazer algo não é fácil, meus irmãos. Eu, por exemplo, estou com um problema nos 2 joelhos em que o médico disse para mim que eu preciso ou fazer fisioterapia ou fazer atividade física na academia. Entre um e outro, eu ainda preferi academia, mas não é algo que eu todos os dias tenho disposição para ir e para fazer. Não é. Mas eu vou por quê? Por disciplina, porque eu sei que eu preciso. Porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou melhorar. Eu vou ficar sentindo dor, eu vou ficar prostrada. Então, eu vou por quê? Eu vou por disciplina. E a disciplina não é fácil, porque a disciplina ela exige sacrifício, exige renúncia da nossa parte. E quando Deus me tocou, me incomodou meu coração para que eu pudesse mudar essa minha forma de viver, Deus me pediu um tempo, e eu sabia que eu precisava dar esse tempo para Ele, porque a minha vida sempre com muita coisa para fazer, e acabava que eu deixava para lá, para depois, e não fazia. E aí eu falei assim, Senhor, mas que tempo que vai ser esse? Eu preciso encontrar um tempo durante o meu dia para eu dedicar ao Senhor. E aí eu comecei a fazer alguns testes na parte da tarde, na parte da noite, e não dava certo, porque quem tem criança pequena em casa sabe quanto é difícil a gente conseguir um tempo só para a gente, em que não entre, em que não chame, em que não chore, em que não brigue. E a gente fica naquele contratempo, tentando arrumar um momento a sós com Deus e não consegue. Muitas vezes eu questionei e falei, Senhor, eu preciso de um tempo com o Senhor e não estou conseguindo. O que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, muda o horário. Mas o horário que eu não queria mexer era no horário da manhã, né, meus irmãos? Porque quem me conhece aqui, minha tia e minha mãe, quem sabe, me conhece, sabe que eu gosto de dormir. E eu gosto muito de dormir, não é pouca coisa. Então, o meu hábito era de acordar todos os dias 9 horas, 9h20. E aí, quando eu falei, eu vou ter que passar para amanhã, puxa vida, tá bom, então vou tentar 8 horas, né? De 9 para 8, tá bom. 1 horinha só a menos de sono. E aí eu comecei.
8 horas. Ana Clara e Giovana costumava acordar 9h20, 9h30. Eu falei, tranquilo, vou ter aí 1h30 para estudar a Bíblia, para orar, para meditar, para cantar, para ler um livro. Tá bom. Levantei, animada, 8 horas da manhã. Sentei lá no meu cantinho, separei um canto para mim da casa, fechei a porta e estou lá. Daqui a pouco, bate na porta e entrou. Oi, mãe, bom dia. Falei, não é possível. 8 horas da manhã, você acorda 9h30. Por que acordou 8 horas? Não deu certo. 8 horas não deu certo. Eu falei assim, e agora? 8 horas não deu certo. Porque eu continuei, meus irmãos, outros dias, tentando 8 horas, porque eu não queria diminuir meu horário. Mas não deu certo. A criança passou a acordar 8 horas. Aí eu falei, tá bom, então eu vou diminuir para 7, né? 7 horas eu acho que vai dar. E aí, comecei a acordar 7 horas. Aí, beleza, não acordou. Quando foi passando os dias, ela percebeu que eu estava levantando mais cedo e começou a levantar cedo junto comigo. 7 horas ela levantava. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Menos que 7 horas não dá. Como que eu vou acordar 7 horas? Aí eu, tá bom, vou levantar 7 horas. Aí não dava certo e eu vi que aquilo não estava rendendo e eu estava ficando mais nervosa do que conseguindo fazer o que eu tinha me proposto a fazer. Eu falei assim, beleza, Senhor. Então, vou diminuir mais 1 hora aí. Aí coloquei 6 horas da manhã. Eu falei, agora não é possível. Agora não vai acordar. 6 horas da manhã não vai. Aí, beleza, deixei 6 horas da manhã. Gente, graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo. Elas não acordaram. Eu falei, então é esse horário que está definido. 6 horas da manhã. Então dá 15 para as 6, 6 horas eu estou de pé. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu vou ser sincera, eu não tenho vontade de levantar da cama, ainda mais com esse frio. Eu tenho vontade de ficar deitada. Eu tenho vontade de dormir até mais tarde. Às vezes o pastor está na cama até um pouquinho mais tarde. Eu falei, puxa vida, podia ficar aqui mais um pouquinho. Mas não dá. Se não for nesse horário, não vai ser em outro horário. Então, disciplina requer renúncia e sacrifício. Eu precisei sacrificar o meu sono. Eu precisei diminuir o meu tempo de sono em 3 horas para eu ter um tempo com Deus. Porque se não fosse dessa forma, eu não teria. Então, muitas vezes, a gente não está disposto a renunciar. E quantas vezes a gente procrastina uma decisão, quantas vezes a gente deixa para depois, quantas coisas a gente coloca como prioridade na nossa vida, porque a gente não está disposto a investir tempo com Deus. Não é perder tempo, tá? Porque nunca é perda de tempo o tempo que a gente dedica ao Senhor. É investir tempo em conhecer a Deus, em buscar a Deus, em estar diante dEle. E como tem sido prazeroso esse tempo que eu tenho vivido. E hoje eu não acordo mais por obrigação. Começou com disciplina, mas hoje eu levanto por prazer. Porque eu entendi que isso faz parte da minha vida, isso faz sentido na minha vida, sabe? E quantas coisas, quantas experiências eu tenho vivido ao lado de Cristo, quantas coisas Deus tem me permitido viver a partir desse tempo, coisas lindas Deus tem feito na minha vida. Quando eu ouço a história de Gideão, de Moisés, eu penso, beleza, eles são improváveis, né? Tá. Eu também sou improvável, mas mesmo sendo uma improvável, Deus tem me usado. Mas isso só foi possível, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu escolhi crescer, amadurecer, eu decidi abrir mão, renunciar e sacrificar alguma coisa na minha vida para viver esse tempo com Deus. A segunda marca do cristão imaturo é que a falta de profundidade na palavra produz insuficiência no crescimento. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Hebreus 5:12. A palavra de Deus está dizendo aqui que esses crentes, eles deviam ser gigantes, sabe? Eles deviam ser grandes já espiritualmente, mas eles não eram. Eles eram pequenos, eles eram anões, eles eram aprendizes. E a carta foi escrita para as pessoas que já haviam sido salvas, já tinham uma caminhada de vida ao lado de Cristo, sabe? Não eram crentes recém-convertidos, não. Eles eram já crentes antigos e eles não viviam uma vida que precisavam viver. Então, todo aquele tempo que deveria ter sido aproveitado, todo aquele tempo que deveria ter sido aprendido, né, através dos ensinamentos, eles desperdiçaram, eles não viveram. E muitas vezes isso acontece também nos tempos de hoje. Quantos de nós, né, eu tiro por mim, eu fui nascida e criada no Evangelho. Meus irmãos, faz pouco tempo que eu fui despertada a viver um novo tempo na minha vida.
Eu não vivi essa experiência que eu estou vivendo hoje, e eu não pratiquei as disciplinas espirituais há muito tempo na minha vida, não. Eu tenho praticado isso há pouco tempo. E assim, existe um peso na vida de todo crente, ou pelo menos precisa existir um peso na vida de todo crente, e a gente não pode se acomodar e aceitar viver uma vida satisfeita em ser imaturo, não, meus irmãos. Isso precisa incomodar a nossa vida. Isso precisa, de alguma forma, gritar dentro de nós. Então, a gente precisa ser despertado. E esse tempo que eu vivi, né, sem meditar na palavra de Deus, sem procurar me aprofundar na palavra de Deus, eu perdi muita coisa. Eu não aproveitei os ensinamentos que eu recebi, né? Eu sempre deixei para depois, eu sempre deixei as coisas de Deus para segundo plano, eu sempre priorizei outras coisas na minha vida. E o que eu ganhei com isso? Nada. Eu perdi tempo, eu perdi aprendizado, eu perdi a oportunidade de servir a Deus. Porque quando Deus nos desperta e quando a gente se posiciona diante dele, ele começa a nos usar. Porque todos nós fomos criados para ser usados por Deus. Nós temos uma missão grandiosa aqui na terra, cada um de nós. E a gente, por postergar, né, esse crescimento espiritual, a gente só adia o cumprimento dessa missão. E não é isso que Deus quer para nós. O objetivo de Deus é que a gente cresça. O objetivo de Deus é que a gente amadureça, que a gente se desenvolva, né? Como eu falei, todo pai quer ver o filho desenvolver. E Deus também deseja que a gente desenvolva. Ele não quer que a gente viva nessa vida apática, sem crescimento, não, meus irmãos. Quantas coisas a gente é capaz de fazer e a gente não faz? Quantas coisas a gente pode fazer e a gente não faz? Então, eu entendo com toda certeza que existe no meu coração. Eu tenho certeza absoluta de que Deus nos criou com propósitos, cada um de nós. Ele colocou dons, talentos e habilidades na vida de cada um de nós. Mas esses dons, esses talentos e essas habilidades, mesmo aquelas que a gente ainda não conhece, Deus colocou na vida de cada um de nós para que a gente possa servir no reino e também na vida do próximo. Mas isso a gente só entende, a gente só se desperta em fazer quando a gente cresce. Porque enquanto a gente é criança, espiritualmente falando, enquanto a gente é imaturo, a gente não vive. A gente não vive os propósitos de Deus. E Deus deseja que a gente viva os propósitos de Deus, os propósitos dele para nós aqui na terra. Quantas coisas a gente pode fazer, quantas coisas a gente vai fazer. Meus irmãos, infelizmente, existem crentes que eles envelhecem, mas não crescem. Isso é triste, porque Deus deseja ver o nosso desenvolvimento. A terceira marca do cristão imaturo é que a falta de profundidade na palavra produz inexperiência. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Hebreus 5:13. Os hebreus, eles não haviam progredido no conhecimento da palavra porque eles eram bebês espirituais. Eles se recusavam a praticar a Bíblia, né? Eles ainda se alimentavam de leite. E quem não se alimenta da palavra de Deus, que é o próprio alimento sólido, não vivem experiências com Deus. Continuarão vivendo uma vida superficial e infantil, espiritualmente falando, né? Sabe aquele crente inexperiente que você chega para compartilhar com ele alguma coisa, está, de repente, vivendo por uma dificuldade, um problema, e aí você chega e vai compartilhar com ele e ele não tem nada para te acrescentar, não tem nada para te dizer, e você fica assim, esperando uma palavra, porque você sabe que ele é crente, assim como você, e que ele provavelmente vai te ter uma palavra de Deus para te dar, e ele não tem nada para te acrescentar, não tem nada para falar para você? É o crente inexperiente. Ele não tem contato com a palavra de Deus. Então, ele não tem experiência, ele não tem o que contar. Ele não vive experiências com Deus, ele não percebe nada que está à sua volta, ele está vivendo para si mesmo, para si próprio. Ele não tem experiência, ele não tem bagagem, né? E com isso, ele não conhece sobre Deus, não sabe como Deus age e não sabe quem Deus é. É o crente inexperiente. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente o conheça. Deus quer que a gente caminhe junto com Ele, que viva experiências com Ele, que através dessas experiências vividas, através da nossa vida, a gente possa abençoar outras vidas e que outras vidas possam ver que
Deus fez grandes coisas na minha vida e, portanto, ter esperança em que Deus vai fazer na sua vida também. E quantas vezes a gente não tem uma experiência para contar, quantas vezes a gente não tem nada para falar com o outro, porque a gente não tem bagagem. E é muito triste isso na vida do cristão. Vamos ver agora a primeira marca do crente maduro. A profundidade o torna praticante da palavra e não apenas ouvinte. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14. E isso acontece quando a vida cristã ela sai da teoria e passa para a prática. Não tem como a gente viver uma vida cristã, meus irmãos, apenas na teoria, apenas de ouvir falar, sabe? A gente precisa viver uma vida cristã na prática. A gente precisa praticar a palavra de Deus. Certa vez o Senhor Jesus ele contou uma parábola, né, que a gente conhece muito bem, que é a parábola do construtor prudente e do insensato. O insensato foi aquele que construiu a sua casa na areia, né? E o prudente foi aquele que construiu a casa na rocha. E além de Jesus classificar um como prudente e o outro como insensato, ele ainda distinguiu os dois, daquele que só ouve a palavra de Deus e aquele que ouve e pratica. Vamos ler Mateus 7, 24 a 27? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que Jesus está querendo nos dizer através desse texto, meus irmãos, é que a casa que permanece de pé, ela precisa estar construída na rocha. E a rocha, a gente sabe que a rocha representa Deus, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E a casa que não está construída nessa rocha, quando vem as tempestades, quando vem os dias maus, ela não permanece de pé. Ela desmorona. E quantas vezes nós perecemos, né? Porque a gente é como um construtor insensato. Né? Não pratica a palavra de Deus. Mas Deus nos convida nessa manhã a sermos como um construtor prudente, que não apenas ouça a sua palavra, mas que pratique a sua palavra. Porque é isso que Deus quer de nós, que a gente pratique a sua palavra. E praticar me remete a uma palavra muito conhecida por nós, e nós falamos muito no ambiente de igreja, e é a palavra obedecer, né? Porque quando a gente pratica a palavra de Deus, que a gente entende que ela é importante para nós, e a gente pratica, a gente faz o quê? A gente obedece o que ela nos ensina. E obedecer não é fácil. E eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos uma experiência de obediência. Quando nós fomos chamados aqui para Barra Mansa, eu vivi ainda um tempo de enfermidade, né? Lá em Nova Iguaçu, porque eu fiquei durante 5 anos com depressão. E quando nós fomos convidados para participar da sucessão pastoral, meu esposo sentiu a confirmação de Deus no coração e conversou comigo. Eu falei assim, eu preciso que Deus confirme comigo também, porque eu não vou abrir mão de sair da minha casa. A gente tinha acabado de construir uma casa própria e eu vou ter que sair. Eu morava do lado da casa dos meus pais. Eu sempre fui muito dependente deles por conta da minha situação de enfermidade. E eu falei assim, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Eu comecei naquela luta com Deus, sabe? E eu falando com o Senhor, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, porque eu não me sinto pronta para sair daqui. Eu não estou bem, eu não estou curada, como que eu vou sair daqui? E aí eu pedi para Deus, como o Senhor confirmou no coração do meu marido, confirma no meu também. Também preciso de uma confirmação, para que eu assim decida o que eu vou fazer. E aí Deus, através da vida da Lívia, falou comigo através das redes sociais. Eu não a conhecia ainda pessoalmente, e eu nem a tinha no Facebook, mas Deus nos marcou um encontro conosco naquele dia, mesmo por rede social, e Deus falou comigo através dela, e Ele falou, essa é a confirmação que eu te dou para que você possa obedecer e ir. E aí eu procurei meu esposo e falei, olha, eu vou, porque Deus confirmou no meu coração.
E eu escolho obedecer, mesmo que me sacrifique, mesmo que me doe, mesmo que eu precise ir para um lugar estranho em que eu não conheça ninguém e que eu saiba que vai ser difícil por conta da situação que eu vivia, da enfermidade que eu vivia e da dependência que eu vivia dos meus parentes. E eu falei, Senhor, eu decido e eu escolho obedecer. Eu quero fazer a sua vontade e eu vou. Então, meus irmãos, todo o processo passou, nós fomos escolhidos e viemos para cá. E foi um ano bem difícil, o primeiro ano, nós viemos para cá em 2015, o ano de 2016 foi um ano bem complicado, onde eu ainda estava muito doente, tomava 3 remédios por dia, e eu falava com Deus, falei, Senhor, como tem sido difícil, muitas vezes eu tive vontade de voltar para casa, sabe, de voltar para Nova Iguaçu, mas eu falei, eu não posso, eu escolhi obedecer, e eu preciso obedecer, e eu preciso ser fiel, porque Deus é fiel comigo, e eu perseverei, e eu continuei. E no ano de 2016 mesmo, Deus me deu uma surpresa, né? Um presente. Deus permitiu que eu engravidasse novamente. E a depressão, ela veio de uma depressão pós-parto da minha primeira filha, né? A Ana Clara. E quando eu engravidei, que eu peguei aquele teste, eu falei assim, ah, não, Senhor, o Senhor só pode estar brincando comigo, não é possível. Como que eu, com depressão, tomando 3 remédios controlados por dia, com uma criança pequena, longe de todo mundo que pode me ajudar, né? Longe da minha mãe, longe das minhas tias, como que eu vou fazer para continuar? Eu não tenho condições de ter essa criança, eu não tenho condições de cuidar. E Deus falou assim para mim, Lívia, você obedeceu, você escolheu obedecer. E eu tenho te sustentado até aqui, e vou continuar te sustentando. Só que pela sua obediência, eu estou liberando cura sobre sua vida. E a partir de hoje você não vai ter mais a depressão. Você está liberta. E eu glorifiquei a Deus naquele momento e eu agradeci. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Jesus. E Ele disse, eu não só estou te curando, mas eu estou te restituindo. E eu vou te restituir de tudo que você não pôde viver. Porque eu não pude amamentar. Eu não pude cuidar da minha filha por conta da depressão. Mas Deus me restituiu através da Giovana e eu pude viver tudo que eu não pude viver com a Ana. E sabe o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, meus irmãos? A obediência é a chave das bênçãos de Deus para as nossas vidas. A gente precisa obedecer essa palavra, a gente precisa praticar essa palavra. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Quantas vezes a gente vive uma vida fria, rasa e sem profundidade? Não é isso que Deus quer para nós. Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais para nos desenvolver. Ele quer nos levar a lugares altos. Mas isso depende de nós. Deus não invade o coração de ninguém. Ele não invade. Ele espera você decidir. E essa escolha é sua. Essa escolha é nossa. A outra marca do crente maduro é que a profundidade produz discernimento espiritual. O discernimento é uma característica clara, né? Uma criança, por exemplo, ela não tem discernimento. A gente sabe disso. Tanto que você coloca algo... tem que ficar o tempo todo olhando em volta para ver se não tem algo que possa prejudicar ou trazer danos para ela, porque ela não tem noção das coisas. Ela não tem juízo, ela não tem senso, ela não tem filtro. A criança, ela não tem discernimento. E quantas vezes nos falta discernimento espiritual? Por quê? Porque ainda somos como crianças, espiritualmente falando, que nos alimentamos de leite. E o que Deus quer é que a gente tenha discernimento para saber separar o que é certo do que é errado. É para quando a gente ouvir uma palavra que vai ser ministrada, a gente entender que aquilo tem conteúdo bíblico, que aquilo tem fundamento, e não se deixar levar por heresias. Esse é um tempo que a gente ouve tanta besteira do altar. Tantos crentes falando besteira, tantos crentes compartilhando besteira, heresias. Meus irmãos, a gente não pode ser confundido. A gente precisa ter discernimento espiritual para entender o que é de Deus e o que não é. E quantas vezes a gente se deixa levar por coisas que não agradam a Deus e que não são de Deus e que não estão na palavra de Deus. Por quê? Por falta de discernimento espiritual. Então é tempo da gente crescer. É tempo da gente amadurecer. Eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês um texto de Tiago 1, 22, 26. Que vai dizendo assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você deseja ser feliz? Você deseja ser feliz? Você deseja viver uma vida feliz? Então você precisa praticar a palavra de Deus. A gente não pode se esquecer nem um dia sequer do que ela nos ensina, porque ela é nosso guia, ela é nosso manual, ela que nos diz por onde devemos seguir, o que devemos fazer. E todos os dias essa palavra poderosa que traz restauração, que traz transformação, que traz mudança de vida, que traz renovação de mente, essa palavra tem que ser vivida na nossa vida. E a gente não pode abrir mão disso. Se a gente deseja ser feliz, se a gente precisa viver uma vida em paz, se a gente deseja viver uma vida em paz, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo quando tudo vai mal, a gente precisa entender que essa paz que excede todo entendimento vem de Deus. E a gente só consegue sentir essa paz quando a gente está aqui, ó, alicerçado nessa palavra. Quando a gente busca o conhecimento dessa palavra e quando a gente pratica essa palavra. Nós somos privilegiados, meus irmãos, porque a gente tem a oportunidade de ter essa palavra de Deus conosco. E mesmo tendo esse privilégio, a gente não usa. E eu quero nessa manhã dizer para você, se você ainda não tem decidido, não tem feito essa escolha, não tem tomado essa decisão de viver uma vida diante de Deus, comprometida com a palavra de Deus, eu quero te incentivar a separar tempo. Faça a sua decisão hoje, tome a sua decisão hoje e passe tempo ao lado de Deus. Escolha passar tempo ao lado dele. Seja com tempo devocional, assim como eu falei, separe um tempo, um espaço, um momento do seu dia, mesmo que você tenha que se sacrificar de alguma forma. A gente se sacrifica para tanta coisa. Quando é prioridade pra gente, a gente se sacrifica. Quantas pessoas acordam cedo para viajar? Quantas pessoas madrugam, ficam até de madrugada aí vendo jogo, futebol, ou tantas outras coisas? Quantas pessoas perdem a noite de sono com tantas coisas? E meus irmãos, a gente precisa colocar a palavra de Deus e a gente precisa colocar Deus nas nossas vidas como prioridade. A gente tem que priorizar as coisas de Deus. E para a gente priorizar as coisas de Deus, a gente precisa dedicar tempo para Ele. Se amamos a Deus, nós precisamos dedicar tempo a Ele, pois o tempo é a maior expressão de amor. No livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, ele vai dizendo: a importância das coisas podem ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir nelas. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Quando dedicamos tempo a alguém, estamos dedicando uma porção das nossas vidas, porque o seu tempo é a sua vida. Quanto tempo você tem dedicado para Deus? Nenhum? Ou o que te sobra? Quanto tempo você tem dedicado para Deus? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra foi de encontro a muitos corações nessa manhã, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela encontra o coração para habitar. E se nessa manhã essa palavra encontrou um espaço no seu coração, permita que o Espírito Santo continue falando com você, ministrando isso na sua vida, e que você hoje decida sair dessa apatia espiritual, dessa frieza espiritual, e que hoje você decida a viver uma vida de intimidade com Deus. Amém?